Peraí. Para. Você se ordena padre em que ano? 1998. E Nasci. aí você começa os seus trabalhos aqui em Londrina mesmo? Eu já estava transferido para Campinas desde 96. Porque aí eu Entendi. terminei teologia na PUC de Campinas. Entendi. Tá? Então você tem a faculdade de História, a faculdade de Filosofia. Não completa. Porque a história substitui a filosofia. Ah, entendi. Porque era área de humanas, então eu negociei. E aí eu fui ver direito canônico. Quem tem história não precisaria fazer filosofia. Ah, entendi. Saltei essa parte. Muito bom. E aí você tem 2 diplomas acadêmicos nesse período: História e E Teologia. E aí, como é que surge depois da tua congregação a Canção Nova? Porque você também morou lá. Fiquei 2 anos na Canção Nova, trabalhando. Foi um período que eu tive uma depressão profunda, porque a minha congregação me proibiu de trabalhar por um período. Porque disseram que eu trabalhava demais. Porque eu não queria ser um padre comum, né? Uhum. Então, obviamente, eu queria gastar a minha vida evangelizando. Então, morando em Campinas, eu rodava aquele estado de São Paulo com as pessoas surdas. Então, cada final de semana, eu estava num lugar diferente, numa cidade diferente. Até que chegou um decreto de Roma dizendo assim, você trabalha demais. Oh. É o período de ficar em casa. Então, lavando, passando e cozinhando. Caralho. E aí, aquele missionário que estava, né? Porque diziam que eu não tinha experiência. É assim, né? Faz parte da mentalidade da igreja, que é muito obtusa, como se diz em italiano. E em brasileiro também, né? Sim. Muito fechada, muito... Essa mentalidade eu nunca aceitei, na verdade. Sempre fui subversivo a ela. E sempre combati esse tipo de mentalidade porque isso não representa Deus para mim. Entendi. Tá? Diante disso, eu obedeci por 6 meses, fiquei em casa. E chegou um momento que eu disse, Deus, eu não quero isso para mim. E aí eu fui para Cachoeira Paulista para descansar, porque eu estava deixando o sacerdócio, na verdade. Isso em? 2000. Do anos 2000. 2 anos depois da 2 ordenação. anos de ordenação, você já ia abandonar o sacerdócio. Eu ia abandonar porque não estava condizendo com aquilo que eu tinha de projeto pra mim. Entendi. Porque se eu não podia trabalhar, se eu não podia gastar a minha vida por aquilo que eu acreditava, eu digo, o que eu estou fazendo aqui? Entendi. Para você não cabia, então, outra congregação. Ah, você é diocesano, eu vou para outra congregação. Ou era aquilo ou era nada. O meu trato com Deus é ou pequena missão ou nada mais. Entendi. Mas essa justificativa de, dá uma segurada aí que tá trabalhando demais. Sério que tem isso mesmo? Tem. Caralho. É o primeiro Mas, na trabalho que você fala, não, verdade- filho, dá uma segurada. É, Para aí. exatamente. Mas por quê? Eu sou muito intenso no que eu faço. Sim. Eu me dou, eu me entrego. E aí, o que aconteceu? Nessa época, o padre Marcelo Rossi estava começando a sua ascensão. Sim, eu lembro. E aí, o medo é que eu seguisse a mesma trajetória. Entendeu? De fama. Tem esse então ciúminho? rolou uma dor de ciúme. cotovelo. Não aí, do padre talvez. Marcelo, mas da minha Não, congregação. sim, né? sim. Padre Marcelo, eu conheci justamente nesse período também, estive com ele num evento. Mas eu fui proibido de ser missionário Caramba. por 6 meses. Então eu fiquei dentro de casa e isso me deu, na época eu não conhecia a palavra depressão. Sim. A gente usava a palavra estou com uma estafa profunda. Muito chique, não. Não muito chique pra depressão, né? Então eu tive uma estafa profunda. E aí eu fui para Cachoeira Paulista encontrar uma amiga e eu tava muito mal. Antes disso, eu vim para casa, deixei minhas malas, passei na missão e disse, olha, não aguento mais essa situação. Saí de Campinas, vim para Londrina, não aguento essa situação. Eu estou indo para casa. Minhas malas já estão na minha casa. E aí eu ouvi um monte de coisa. E aí, o que você não cresceu em tamanho, você cresceu em soberba. Que absurdo. Eu tive que ouvir isso. E eu sempre retruquei esse tipo de conversa. E nesse dia eu não falei nada. Porque eu estava numa estafa muito profunda. Eu não tinha forças para responder a nenhuma provocação. Entendi. Eu disse, eu só vou silenciar. Aí fui para Cachoeira Paulista visitar essa minha amiga. Na verdade, Queluz, que é uma cidade, a última cidade do estado de São Paulo, depois vem Rio de Janeiro. E ela falou assim, eu tenho uma surpresa para você. Falei, que surpresa eu posso ter nesse momento da vida? Foi quando você chegar lá, você vai ver. Quando eu cheguei lá, eu encontrei Padre Jonas Habib, fundador da Canção Nova. Monsenhor Jonas. Falecido Monsenhor Jonas.
que ele disse assim, eu estava numa cidade vizinha, eu passei aqui, me disseram que você ia chegar e eu fiquei te esperando, porque nós já tínhamos nos conhecido e ele me ofereceu, no primeiro encontro que ele teve comigo, um programa de TV na Canção Nova para surdos. Ah! E foi por isso que eu fui proibido de trabalhar e fiquei 6 meses em casa de molho e tive uma estafa profunda. Que absurdo, Que ciúminho. gente Entendeu? do céu. Porque eu fui de Campinas para lá com 36 surdos para um acampamento de oração. E o padre Jonas falou assim, uau, nunca vieram surdos aqui. É a primeira vez. Nossa, me arrepiou. E você vai ser o canal da Canção Nova para esses surdos. Não só esse, mas para o Brasil inteiro. Você sai daqui já com um programa de TV. Ele nunca tinha me visto na vida. Gente, olha isso. Então me chamou para o palco. Todo o acampamento, os 3 dias eu fiquei no palco. Me falou, no domingo, falou, você vai pregar. Eu falei, nunca preguei na vida para 100 mil pessoas. Não. Ele falou, mas hoje você vai pregar. Você vai usar a sua força, que você sabe pregar para surdos, você vai pregar para ouvintes e para surdos juntos. Porque a Canção Nova hoje é a casa dos surdos. Que lindo! Né? E isso gerou um ciúmes muito grande na própria missão. Sim. E por isso eu fui proibido até de assistir TV Canção Nova. Pelo amor de Deus. Gente, Deus. A vaidade, né? São A coisas... gente acha que dentro de uma congregação, dentro da igreja, todo mundo é paz e amor. A treta é grande, não é? Tem essas picuinhas, né? Eu acho que tem essa parte não ungida da igreja, entendeu? Essa trave no olho. Exato. Que é complicado. Sim. Mas aí, então, eu fui pra lá, Padre Jonas me disse, você viu como tá? Porque eu tive que contratar um intérprete pra trabalhar lá. Eu contratei, não. Eles contrataram, eu indiquei. Aí a menina saiu de São José dos Campos, a Elaine, e foi morar em Cachoeira Paulista e ela começou a fazer o trabalho que eu ia fazer. Entendeu? E eu só falava com ela por telefone pra dizer como... Porque eu não podia ligar a televisão em casa pra assistir. Sim. Entendeu? E aí foi. Cheguei lá, nessa conversa, deu-se padrinho, ele me chamava de padrinho. Você tá vendo como que a Elaine tá fazendo o trabalho? Eu falei, não quero mais saber. Eu estou deixando tudo. E ele disse assim, eu acredito na sua vocação. Então você vem pra Canção Nova, nós vamos cuidar de você e você vai fazer aquilo que você sabe fazer. Evangelizar surdos aqui na Canção Nova. Então você pulou todo aquele processo que a Canção Nova tinha pra pessoa entrar. Porque eu não sei se eu já falei isso, mas eu comecei a fazer o caminho da Canção Nova. É mesmo? Longo, comecei. Né? Falou, então fale. Porque eu também era. Deus sei, quando a gente se conheceu, eu tinha 15 anos, eu era também uma ratinha de igreja. Vivi funada. Inclusive, a rata de academia, a rata de... Inclusive, eu adoro lembrar de uma história que uma vez a gente teve um evento na Ipesmel e me deixaram responsável para cuidar da capela. Só que o menino que levou as coisas para mim levou umas coisas tão horrorosas, tão feias, que eu olhava e eu comecei a chorar. Eu falei, essa capela tá feia. E quem que entra na capela? Deus-se. O padre. Todo perfeccionista. Ele olhou aquela capela. Ele olhou minha cara chorando. Foi lá no ostensório, guardou a Eucaristia, olhou pra mim e falou, vamos. Falei, hoje eu posso ligar pra minha mãe e dizer que foi como uma heroína. Fomos pro seminário, ele catou tudo que ele tinha, voltamos pra Ipesmel, arrumamos nós dois a capela, ele botou Jesus de volta no ostensório e falou, agora está digno de ser adorado. Virou as costas e foi embora. Eu ajoelhei e falei, eu vou ficar aqui. E Jesus perdão. É mais tranquilo que ele. Eu vou ficar aqui. E aí a gente entrou nesse assunto por quê? Porque a gente sabe que você sempre é bem perfeccionista, que você não faz as coisas pela metade. E aí você pulou todo esse caminho que eu comecei a fazer quando eu tinha uns 19 anos, quando eu comecei a fazer o caminho para Canção Nova. Mas eu parei porque o curso de letras